Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Fernando Seabra não embarcou de Curitiba para o Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira, como se imaginava. Tudo porque Vasco e Curitiba ainda não chegaram a um acordo em relação ao pagamento da multa rescisória, multa de 4 milhões de reais. O Vasco queria fazer um parcelamento, o Coxa não aceitou e diante desse impasse, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Reviravolta em relação a Fernando Seabra e Vasco da Gama. Quando as coisas parecem melhorar para o Cruz Maltino, sempre aparece uma notícia nova para colocar tudo em xeque. Fernando Seabra havia se acertado com o Vasco. Ele inclusive embarcaria às 11 da noite dessa quinta-feira rumo ao Rio de Janeiro para ser apresentado ao longo da sexta-feira. A viagem acabou sendo cancelada pela falta de acordo entre Vasco e Curitiba, mas existia a expectativa de que o pagamento de 4 milhões de reais da multa rescisória fosse ser acertado ao longo do dia e o problema resolvido. Mas a coisa mudou. Curitiba deixou bem claro que só liberaria o Fernando Seabra com o pagamento dos 4 milhões de forma integral. Vasco alega que não tem capacidade para fazer esse investimento, especialmente por conta de todos os problemas ligados à justiça. Uma decisão judicial tirou o Pedrinho da SAF do clube e uma interventora foi escolhida para tocar o clube. Só que essa interventora pediu para sair. Nessa sexta-feira, 2 novos interventores chegaram, mas não há dinheiro para esse investimento, pelo menos até que a SAF seja vendida para José Roberto Lamarque e seu filho Marcos Lamarque. Diante desse impasse, Fernando Seabra não será mais o técnico do Vasco. Cruz Maltino reinicia da estaca zero a busca por um treinador. O Seabra, inclusive, viajou com o Curitiba para Porto Alegre, onde faz jogo-treino contra o Internacional nesse sábado. Será que alguém do Vasco pode emprestar esses 4 milhões para que o negócio saia durante o fim de semana? Ainda há clima para isso? Essas são perguntas que a gente vai ter respostas nos próximos dias. Marcos Lamáquia, o único candidato à compra da SAF vascaína, deu uma entrevista nas últimas horas para falar o que falta para que ele se torne o principal acionista Cruz Maltino. Abre aspas para o filho do dono da Crefisa: falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases, não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. O Lamáquia completa: continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema. Iremos concluir a negociação com o Pedrinho, que nunca deveria ter saído do clube. E sequer havia motivo, só para contextualizar. Na semana passada, por meio de uma decisão da Justiça, motivada por conselheiros de oposição, houve o afastamento do Pedrinho e a escolha de uma interventora. Só que essa interventora pediu para sair do Vasco nessa quarta-feira, alegando problemas pessoais. A saideira sobre Cruz Maltino e Marcos Lamarque. O filho de José Roberto Lamarque, o dono da Crefisa, disse o seguinte, abre aspas: escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. O Pedrinho foi o responsável por criar o nosso interesse no Vasco e manter esse interesse mesmo nos momentos em que nos desiludimos como o atual. E você, o que acha de toda essa negociação? Use o espaço para comentário para dizer se você gosta da notícia de que Marcos Lamáquia é o grande candidato à compra do Vasco. Isso só não aconteceu ainda por conta dessa decisão na Justiça, que é temporária e pode cair a qualquer momento. O Valdeon Nogueira quer saber se o Aubameyang vai mesmo para o Vascão. Hoje o Atenção Vascaínos, que é um dos portais mais sérios que cobrem o Vasco, informou que o Alba topa jogar no Brasil, mais especificamente no Vasco. Confesso que eu tomei um susto, porque o Aubameyang tem mais 1 ano de contrato no Olympique de Marseille. O Olympique é grande na França, né? E o Alba não foi reserva, o Alba foi titular, teve participação em 23 gols na temporada, 23 participações em gol em 41 jogos, a maioria das partidas como titular. Não me parece uma operação fácil para tirá-lo de lá, mas o Atenção Vascaínos informa que o Alba topou jogar no Vasco e no futebol brasileiro, que o negócio com o Vasco deu uma esfriada, porque o Vasco não conseguiu se transformar ou vender sua SAF para o Marcos Lamáquia, né? Nas últimas horas, inclusive, o Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, deu uma entrevista. Deixa eu até mais fácil ler, né, o que disse o Lamáquia, até porque é difícil resumir. O Lamáquia fala várias coisas, mas eu vou tentar fazer um resumão do que disse o Marcos Lamáquia. Perguntaram para o Lamáquia o que falta para que o seja batido. Falta essa
turma que quer roubar o Pedrinho parar. Eles têm muitos interesses pessoais, consideram a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases e não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. E ele completa com essa intervenção fantasma, continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema. Iremos concluir a negociação com o Pedrinho, que nunca deveria ter saído. Esse havia motivo. E ele completa: escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. O Pedrinho foi o responsável por criar nosso interesse no Vasco e manter esse interesse nos momentos mais ficamos desiludidos como o atual. Fala, família, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do Vasco da Gama neste sábado, dia 4 de julho, com muita informação de mercado da bola para vocês que gostam do nosso canal. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado no maior investidor do maior clube brasileiro. Um grande abraço para vocês, nos sigam para mais e até lá os próximos vídeos. Valeu, rapaziada, fui!